Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de comentar no vídeo de que cidade você está nos assistindo, para assim a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. E agora, vamos ao relato de hoje. Oi, gente. Me chamo Rebeca. O relato que quero contar a vocês não aconteceu comigo, mas é algo que supostamente aconteceu na minha família. Isso foi lá pelos meados da Primeira Guerra Mundial. A história tem seus exageros. Se é verdade ou não, eu realmente não sei. Isso fica a critério de quem estiver escutando. E mesmo a história sendo um pouco longa, espero que vocês gostem. Essa história envolve a minha tataravó, e dentro de nossa família, o que aconteceu com ela atravessa gerações. Eu vou tentar contar como se fosse ela, e vamos chamar o meu tataravô de Alberto e minha tataravó de Ruth. Desde sempre, eu fui vizinha do Alberto. Sempre fomos bons amigos, e à medida que fomos tendo mais idade, eu tinha uma certa paixão por ele. Mas quando o Alberto fez 17 anos, ele foi chamado para a guerra, e ficamos muito tempo sem nos ver. Nesse meio tempo, eu conheci outro rapaz onde eu morava, e me apaixonei por ele, e aceitei seu pedido de casamento. Logo depois de me casar, me mudei para outra cidade e comecei uma nova vida com meu marido. Depois de estar lá há alguns meses, casada, conheci outro rapaz e seu nome era Eduardo. Quando vi o Eduardo pela primeira vez, foi amor à primeira vista, e com ele aconteceu o mesmo. A paixão entre nós foi tão grande que decidimos fugir juntos. E com essa decisão, eu me mudei para outra cidade. Os primeiros meses com o Eduardo foram mágicos, mas depois disso, ele começou a mostrar sua verdadeira face. Ele era ríspido e grosseiro e começou a me agredir, tanto fisicamente como psicologicamente. Sempre que ele me agredia dessa forma, logo em seguida pedia perdão e prometia que aquele comportamento não ia se repetir. Mas eram falsas promessas, e a qualquer fala ou atitude minha era motivo de suas agressões voltarem. Depois de agir assim, ele começou a sair à noite com mais frequência e só voltava para casa no dia seguinte. Determinada, eu decidi que ia seguir ele e descobrir com quem ele estava me traindo. Como sempre, Eduardo saiu por volta das 20 horas, e depois de alguns minutos eu comecei a seguir ele. Mas em vez de ir para o centro da cidade, em direção aos bares e clubes, ele foi numa direção oposta. Pegou uma trilha que levava até um velho galpão, com uma iluminação precária. Ele entrou no galpão e se trancou lá dentro. Eu cheguei a pensar que era alguma festa particular e me aproximei. Já que tinham algumas frestas na parede, eu quis ter uma visão melhor do que acontecia lá dentro. Ao me aproximar, notei que o Eduardo tirava suas roupas, mas ninguém além dele estava naquele galpão. Um tempo depois, ele começou a se jogar no chão, se debatendo, e parecia estar sentindo muita dor. Observando aquela cena por alguns minutos, notei que sua forma mudava, e eu tive a impressão que ele estava ficando com um tamanho maior. A forma humana já não existia mais, e agora eu só via algo animalesco. Era algo grande, com uma cabeça grande e desproporcional, com o rosto deformado e dentes expostos, e aquele bicho babava bastante. O corpo era coberto de pelos, e suas pernas pareciam estar ao contrário, como pernas de um cachorro.
Eu tapei a minha boca para não gritar, vendo aquele monstro na minha frente. Aquilo se jogava contra as paredes. De repente, ele parou, farejou o ar e olhou na direção que eu estava brechando. Após ver tudo aquilo, eu percebi que estava correndo perigo de vida e sentia que mesmo naquela forma, o Eduardo sabia que era eu que estava ali. O animal se jogou contra a velha porta do galpão, mas para minha sorte, ele havia se trancado lá dentro e não conseguiu vir atrás de mim. Tomei a decisão de fugir dali e saí correndo. Na verdade, tomei a decisão de fugir do Eduardo. Eu corri para casa o mais rápido que conseguia e peguei as poucas coisas que tinha, meus documentos e um dinheiro que eu tinha guardado. Eu fugi ainda na calada da noite e decidi nunca mais voltar. Eu pensei que tinha uma vantagem ao meu favor, já que nunca contei a ninguém sobre o local de meu nascimento, e não seria encontrada se fosse para o lado dos meus pais. Após alguns dias de viagem, cheguei na casa dos meus pais. E mesmo com os meus erros e tendo sumido por muitos anos, fui acolhida com muito amor, e eles afirmaram que jamais iam me desamparar. Eu passei muito tempo tendo medo e pesadelos, atormentada, com medo do Eduardo me encontrar. Mas aos poucos esse medo foi passando, e eu senti que ali poderia viver uma vida normal. Com o passar do tempo, eu nem lembrava mais do pesadelo que foi o meu último casamento. E um dia, o Alberto voltou para nossa pequena cidade. Ele estava coberto de cicatrizes devido à guerra, e algo nele havia mudado. Algumas pessoas até tinham medo de se aproximar dele, mas para minha alegria, ele era novamente o meu vizinho. Lembro que numa manhã, vi o Alberto sem camisa, trabalhando na sua pequena roça, e mesmo com tantas cicatrizes, ele tinha seu charme. Seu corpo era robusto e seus músculos muito bem definidos, o que me deixou bastante atraída por ele, e fez aquela antiga paixão reviver. Aos poucos nos aproximamos, e logo começamos a namorar. Alberto, mesmo sendo uma pessoa fria, sempre foi gentil comigo e me tratou muito bem. Depois de um tempo, ele pediu minha mão em casamento, e sem pensar eu aceitei seu pedido, e tivemos a bênção de nossos pais. E ali, eu vivi um casamento verdadeiramente feliz. Meu atual marido me tratava muito bem, era protetor e sempre pensava no meu bem-estar. Às vezes, ele mantinha distância em determinados momentos, com um olhar distante e vazio, e eu acho que uma parte dele nunca voltou da guerra. Mas eu nunca reclamei. Eu sabia que a guerra não tinha sido fácil e tentava retribuir todo aquele cuidado. Logo depois de me casar, eu engravidei, e o Alberto recebeu a notícia com grande alegria, e ambos estávamos felizes por começar a nossa família. Quando eu estava com 3 meses de gestação, uns boatos estranhos surgiram na cidade. Diziam que um homem desconhecido estava rondando a região e que estava assustando os moradores. Ao ouvir os boatos, o medo que eu havia esquecido retornou, mas ao mesmo tempo pensei que era impossível que o meu ex tivesse me encontrado. Aqueles boatos estranhos persistiram, criações eram mutiladas e algumas pessoas estavam desaparecidas, e o medo agora era algo real. Para minha infelicidade, certo dia quando fui ao mercado, percebi que um homem me seguia, e quando eu tentei enfrentar ele, notei que era o Eduardo, o meu ex-marido. Ele disse que finalmente tinha me encontrado e que nunca havia deixado de me procurar durante todos aqueles anos. Eu fui firme
e disse que não tínhamos mais nada e que agora eu era casada com outro homem e que ele desaparecesse da minha vida. O Eduardo sorriu e disse que eu pertencia a ele e que ele não ia abrir mão de mim. A partir daquele momento, fiquei atormentada. Eu tinha medo até de sair de casa e fiquei muito mal. Eu não queria contar nada pro Alberto. Ele já havia sofrido demais e eu tinha vergonha do meu passado. Eu não queria destruir o meu casamento. E com o passar das semanas, eu sempre via o meu ex, me observando de longe. Às vezes, o Alberto saía de casa para trabalhar à noite, e era uma verdadeira tortura. Eu escutava rosnados e barulhos de algo andando lá fora, e eu sabia que o meu ex rondava a minha casa e me atormentou durante incontáveis noites. Eu sofria calada e cheguei a pensar que o meu destino era morrer das mãos do Eduardo. Eu já estava perto de ter o bebê, mas minha angústia só aumentava, até que o Alberto perguntou o que estava acontecendo. Ele disse que pacientemente esperou que eu contasse o que tinha de errado, mas vendo minha aflição, decidiu que era hora de saber a verdade. Desesperada e ao mesmo tempo envergonhada, contei a ele que o meu ex estava me perseguindo. O Alberto disse que iria resolver essa situação e que eu podia confiar nele. Num domingo, quando saímos da igreja, novamente o Eduardo estava me seguindo, mas dessa vez o Alberto estava junto comigo. Ele enfrentou meu ex e mandou ele ir embora e parar de me perseguir. O Eduardo, sendo afrontoso, disse que só queria o que era seu de volta e que o meu marido ia se arrepender de ter se envolvido com ele. E após dizer isso, ele foi embora. Quando chegamos em casa, entrei em desespero e disse ao meu marido que o Eduardo era um monstro. Eu criei coragem e contei a ele tudo o que eu tinha visto, principalmente sobre a criatura horrenda que o Eduardo se transformava e que ele não tinha chances de vencer aquilo. O Alberto escutou tudo atentamente, ficou calado por um tempo. Depois, só pegou nas minhas mãos e disse que havia sobrevivido à guerra porque precisou usar tudo o que sabia para sobreviver, e que ele sabia exatamente como pôr fim à vida de alguém. Após alguns dias, o Alberto precisou ir até a cidade vizinha durante a noite. Tinham chamado ele para um serviço de solda, e ele disse que voltaria na manhã seguinte. Eu entrei em desespero e pedi para ele não me deixar sozinha, mas meu marido disse que tudo ia ficar bem e que nada de ruim ia acontecer comigo. Naquela noite, o Alberto não foi trabalhar. Ele mentiu para mim e eu não sabia o que ele pretendia fazer. Na verdade, ele foi até a casa de seu pai, onde mantinha seu pequeno arsenal de armas. Pegou tudo que podia e, quando questionado pelo meu sogro se ele estava novamente indo para a guerra, ele só respondeu que apenas iria defender sua família e dar cabo de um monstro. O meu sogro ficou sem entender nada, mas mandou ele ter cuidado, e depois disso, ele ficou do lado de fora de nossa casa, vigiando, para ver se algo realmente ia acontecer. Depois da meia-noite, um grito horrível quebrou o silêncio. Eu escutei barulhos ao redor da casa e sabia que era o meu ex. Ele estava mais agressivo e se jogava contra as portas e janelas. E tomada pelo desespero, eu só comecei a gritar e me mantive trancada dentro do meu quarto. Do lado de fora, o Alberto viu uma enorme criatura rondando a nossa casa e escutou os meus gritos. Quando meu ex conseguiu invadir a casa, pouco tempo depois, escutei barulho de tiros e, em seguida, grunhidos aterrorizantes. O barulho de tiros quase não parava, e dentro do quarto
eu não entendia quem podia estar lá fora. Eu abri a porta do quarto e vi meu marido atirando naquela coisa, bem em sua frente. E mesmo machucado, sempre investia e o atacava, mas não acertava ele. Ali, eu vi um outro lado do Alberto. Era alguém num campo de guerra, acostumado a tirar vidas. Ele atirava e mantinha distância, e assim evitava ser atingido pelo bicho. Chegou ao ponto daquela fera estar tão ferida que simplesmente desabou e caiu no chão, mas ainda respirava com vida. As balas tinham acabado, então meu marido foi até os fundos da casa, pegou um machado de cortar lenha e começou a desmembrar aquele bicho, que estava jogado no chão da nossa sala. Eu só fiquei parada vendo toda aquela cena, e por um instante não soube definir quem era o verdadeiro monstro à minha frente. Meu marido desmembrou toda aquela criatura. Ele se aproximou e disse que logo tudo ia acabar e que eu não precisava mais ter medo. Ele repetiu que se fosse um bom homem, de maneira nenhuma teria sobrevivido à guerra, mas que ele ainda precisava pôr um fim a tudo aquilo. O Alberto pegou os membros da criatura e fez uma grande fogueira na parte de trás da nossa casa e atirou eles no fogo. O cheiro de carne queimada era horrível, o que me fez ter várias crises de vômito constantes. Meu marido ficou naquela grande fogueira até não sobrar nada além de cinzas, do que um dia foi o meu ex, para garantir que ele não teria como voltar. Estranhamente, ninguém veio à nossa casa, mesmo com os barulhos de tiros e urros horríveis. O Alberto limpou toda a casa, já que tinha sangue para todo lado. E ali eu tive certeza que, enfim, o meu pesadelo tinha chegado ao fim. Após aquele ocorrido, eu não tive medo do meu marido. Ele sequer nunca levantou a voz para mim. E pode até parecer doentio ou estranho, mas eu tenho certeza que homem nenhum no mundo faria o que ele fez por mim se não me amasse de verdade. Nosso primeiro filho nasceu e vivemos o restante de nossa vida naquela mesma casa. E felizmente, nunca mais fomos atormentados por nenhuma fera. Bom, gente, esse foi o suposto relato da minha antepassada. Mesmo tendo seus exageros, achei que alguns de vocês poderiam gostar. Obrigado por compartilharem a minha história e fiquem todos com Deus. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!